Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Aline Alves, faço parte do time Maxpar Autoglass e estou aqui para dar as boas-vindas ao nosso evento Time Grande. Jogador caro faz gol, corretor nato oferece assistência. Pessoal, o nosso encontro de hoje, é um treinamento online exclusivo para corretores de seguros. E o nosso tema hoje é Vença desafios com a estratégia de um campeão. Bom, e para começar, eu quero chamar Gustavo Doria Filho, o fundador do CQCS. É com você, Gustavo. Opa, já tomei 1-0 do Multi no primeiro segundo de jogo. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Doria Filho. Eu sou o fundador do CQCS, o Centro de Qualificação do Corretor de Seguros, e tive o privilégio de ser escolhido pela Maxipar. Vai falar para vocês sobre como vocês vão poder aprimorar as suas metodologias para poder fazer mais gols. Então, nosso programa hoje chama Vença Desafios com a estratégia de um campeão. Vamos ter campeão no game, não é à toa que eu botei a camisa do Brasil. E eu queria falar para vocês uma coisa que é muito importante. Eu fui convidado, mas vou fazer parte de um time. Isso é um trabalho de equipe. E vou convidar agora o meu primeiro parceiro de jogo, Eduardo Borges, nosso vice-presidente da Maxpar. Grande Gustavo Doria. Na unidade de negócios que opera no mercado de seguros. Grande Gustavo Muito Doria. bom ter você aqui, Edu. Que saudade. Verdade, verdade. Grande parceiro de longa data. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E queria te parabenizar aí pelo grande trabalho que o CQCS tem feito para a nossa indústria, para o nosso ecossistema, capacitando, levando informação de qualidade e juntando empresas para que os negócios aconteçam de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Você é um grande inovador, um grande amigo e eu admiro o seu trabalho e o que o CQCS faz. Obrigado por estar aqui com a gente. Eduardo, a gratidão é minha ou é mútua? Porque você sabe que, primeiro, é um prazer trabalhar indo para Nova York, porque vim participar do ITC, e quando surgiu esse convite, eu falei, não, vamos dar um jeito. E estamos dando jeito que vocês não acreditam. Então, hoje é um dia muito especial para a gente, e eu queria usar esse momento para convidar também mais gente para jogar nesse time. Tem craque na área, né, Eduardo? Sim, tem campeão mundial na área aí, Doria. O campeão dos campeões que tem mais títulos. Manda esse cracaço pra gente aí. Belete, cadê você, meu irmão? Grande Doria. Um abração aí, amigo. Um abração para o Eduardo também. Muito obrigado pelo convite para participar desse treinamento. Não foi fácil a caminhada, não foi fácil a trajetória de ter conquistado 25 títulos no futebol. E daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês essa história. Se lembre, né? Belete é, no mínimo, um cara que tem no seu currículo, eu anotei aqui, ó, ele tem conquista da Copa do Mundo da FIFA, Champions League da UEFA, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Brasileiro. Eu morro de saudade do tempo que ele jogava no São Paulo e dava tanta alegria pra gente. A gente sabe que o futebol provavelmente é o esporte mais competitivo do mundo, porque é muita gente tentando jogar futebol, são poucas as vagas, entre aspas, assim, então realmente tem que valorizar isso, foi à custa de muito trabalho, muita dedicação, que eu consegui tudo isso aí, viu, Gustavo? Eu queria começar um bate-bola aqui, Edu. Chegou a hora de Belete começar a ensinar para o nosso corretor o esforço do craque para chegar nos desafios que o pessoal só vê na hora da celebração. Ela levantou o título, até para passar na peneira já dá trabalho pra caramba. E seguro não é mais leve do que isso, né, Belete? Então, eu queria, antes de a gente entrar no papo, falar para a galera que tá aqui com a gente. Pessoal, a gente vai sortear 3 cartões pré-pagos de R$200 que você, possível ganhador, né, vai poder usar da maneira que preferir, tá? Mas para isso você tem que fazer o seguinte, tem que ir no Insta da Maxipar, eu adoro essa marca, Maxipar Oficial, @Maxipar Oficial, marca 2 corretores de seguros nos comentários, né, para seguir o nosso perfil, e você já vai estar concorrendo. Os ganhadores saíram anunciados na página da Maxipar na sexta 24, então não basta estar aqui hoje, dia 22, depois da manhã para voltar, para poder ver se você ganhou ou não. Belete,
vem aqui, conta pra gente, né? Vem esse desafio com a estratégia de um campeão. A gente quer te ouvir. Agora a bola está com você. Valeu, Gustavo, obrigado. Você usou bem aí a palavra desafio, né? Todo desafio não deixa de ser uma oportunidade. Aquele negócio de ser competitivo, de trabalhar bastante, estudar o máximo que você puder, para você estar pronto para aquilo que a vida te proporcionar. E foi assim comigo. Rapidamente aqui vou dar um resumo da minha carreira, para quem está me assistindo aí, ter um pouco mais de noção de como é difícil ser jogador de futebol profissional. O número matemático para definir isso é de cada 30 mil garotos que tentam, só 10 conseguem. E desses 10 que conseguem passar no teste ou passar numa peneira como eu passei, por exemplo, talvez um deles se torne profissional do esporte. Então, realmente é muito difícil, muito complicado. Eu não nasci com talento, não nasci com habilidade. Eu sou lá do interior do Paraná, de uma cidade chamada Cascavel, onde eu comecei no esporte como goleiro de futsal. Porque meu pai foi goleiro e eu queria ser como meu pai, comecei como goleiro também. E a oportunidade de eu fazer parte do futebol profissional, principalmente, veio porque o meu irmão mais velho jogava no Cruzeiro, com 18 anos de idade. E me convidou para ir passar férias com ele em Belo Horizonte, cidade onde está o time do Cruzeiro. Para eu passar férias em Belo Horizonte, eu teria que achar um lugar para dormir, porque não temos parente lá. O meu irmão sugeriu que eu dormisse na concentração do Cruzeiro com ele. Só que para eu dormir lá, eu tinha que fazer um teste no Cruzeiro. Só que eu nem pensava em ser jogador. Achava muito difícil isso. Eu tinha 15 anos na época. E o meu irmão falou isso, não vem comigo passar férias, faz você fazer um teste lá, faz os testes, mas você fica 2 semanas treinando e volta para casa depois. Então eu fui para Belo Horizonte para passar férias com o meu irmão mais velho. No teste, na peneira, o meu irmão não deixou ser goleiro, porque ele era goleiro também. E ele falou que eu era melhor que ele. E, de repente, eu poderia tirar o lugar dele. Então, ele falou assim, vai de meia esquerda só para você usar 10. Então, eu fiz o teste na brincadeira, a famosa peneira do futebol. E eu pensei em fazer o quê? O simples. Controlar a bola, passar bem, me posicionar. Não pensei em driblar todo mundo, não pensei em fazer muitos gols, porque eu não tinha ainda confiança nem capacidade para isso. Acabou que, ao final de 2 semanas, o técnico do juvenil do Cruzeiro gostou do que eu fiz. Falou que eu trabalhava bem em equipe e queria que eu ficasse no Cruzeiro. Passei no teste. Quer dizer, eu fui brincar, passar férias, acabei sendo aprovado. Isso com 15 anos, no Cruzeiro. Só que aí começou o nível competitivo, Campeonato Mineiro, torneio nacional, e aí fez falta a preparação, né, desde a infância. Eu deixei de ser titular, fui para a reserva, deixei de ser convocado para os jogos e quis abandonar a ideia de ser jogador. Só que ao passar o Natal com os meus pais em Cascavel no fim do ano, o meu pai me lembrou de uma coisa, falou assim, ó filho, quando você era goleiro de futsal, quando você treinava muito, você conseguia atingir seu objetivo. Nas Olimpíadas do seu colégio, quando você treinava para as Olimpíadas, você conseguia ganhar medalha. Então vai para lá e treina. Você tem potencial. Se você pega confiança com isso, sua carreira vai começar a ir por um bom caminho. Então eu volto para o Cruzeiro com 16 anos, isso foi em 1993, com esse pensamento. Só tem um jeito de eu fazer sucesso no futebol. É correndo mais que todo mundo. Treinando mais que todo mundo. E não adianta dizer isso da boca para fora, porque a exigência é muito grande. É muito sacrifício, você abrir mão de muita coisa para pensar só no futebol. E não é que deu certo? Eu comecei a treinar mais que todo mundo, correr mais que todo mundo, deixei de ser meia, virei volante, aquele cara que joga no meio para ajudar o time, porque eu entendia que não adiantava buscar protagonismo individual. Eu tinha que correr para o meu time, para eu me sentir útil para o time, e ser produtivo para o time. Que aí o time ia querer que eu jogasse para eles, com eles. E deu certo. Virei titular do juvenil do Cruzeiro, depois eu subi de categoria, virei titular de uma categoria acima, que é o sub-20. Eu era titular do sub-20 com 16 anos de idade, porque eu corria mais que todo mundo. Automaticamente eu estava preparado mentalmente para melhorar também nos fundamentos do futebol. Controle, passe, condução, drible, lançamento, cabeceio. Tudo que esse esporte exige, automaticamente, eu fazia no maior nível de excelência que eu podia. E olha que eu já pensava isso com 16 anos de idade. Deu certo. Com 15 eu fiz a peneira do Cruzeiro. Com 18 anos, eu tive minha primeira chance no profissional do Cruzeiro. Numa oportunidade que eu não podia perder. Mas quando a oportunidade apareceu, eu entrei em campo e consegui corresponder.
com 18 anos, 3 anos depois que eu fiz a peneira, eu assino meu primeiro contrato profissional no Cruzeiro, ganhando R$ 100 por mês. O salário era baixo, mas eu não queria perder a oportunidade de me tornar profissional do futebol. E qual era o prêmio para virar profissional do futebol? Uma tarefa ainda mais difícil, que eu tinha 18 anos de idade e ia jogar com adultos, caras maiores, mais fortes do que eu, então eu tinha que treinar ainda mais. Só que eu estava pronto para esse desafio. Viro profissional com 18 anos, com 19 eu viro titular absoluto do time principal do Cruzeiro, e o senhor Mário Jorge Lobo Zagallo, técnico da seleção brasileira, me convocou para a seleção, quando eu tinha 19 anos de idade, para jogar de volante. Com 15 anos eu era goleiro de futsal. Com 19, graças a essa mentalidade de correr para o meu time, trabalhar em equipe, buscar ajudar meu time, eu cheguei a jogar na maior seleção do mundo. E a carreira foi por aí. Do Cruzeiro eu fui para o São Paulo, onde eu joguei por 6 anos, pensando sempre nisso. Eu não podia deixar que alguém corresse mais do que eu, trabalhasse mais do que eu, treinasse mais do que eu. Essa era uma mentalidade campeã, de entender que o único jeito de eu chegar ao sucesso era trabalhar em equipe, era trabalhar para o meu time. 6 anos de São Paulo, com um intervalo aí de 10 meses, onde eu fui emprestado para o Atlético Mineiro, onde eu fui campeão mineiro e vice-campeão brasileiro. Detalhe, nesse time eu joguei improvisado como meia-direita. E fui eleito o melhor meia-direita do Campeonato Brasileiro, jogando de forma improvisada. Isso em 1999. Sabe por quê? Porque eu corria para o meu time. Eu só pensava em fazer o meu time jogar melhor. Só que automaticamente alguns prêmios individuais iam aparecendo, como a seleção, com 19 anos de idade, ou ser o melhor meia do Campeonato Brasileiro em 1999, quando eu tinha 23. E aí, no ano 2000, eu volto para o São Paulo, depois de ter jogado emprestado para o Atlético Mineiro. E mesmo sendo o melhor meia do Brasil, eu me ofereço para o técnico do São Paulo para jogar de lateral direito, porque ele está precisando do lateral direito. Falou isso numa entrevista coletiva. E eu fui até ele e disse, era o técnico Levir Coupe, falei, Levir, se você quiser, eu jogo de lateral direito para te ajudar. Aí ele falou assim, Belletti, você ganhou o prêmio de melhor meia do Brasil, você vai sair do meio campo para jogar na lateral? Falei assim, ó, se você precisar, eu estou à disposição para te ajudar. No primeiro jogo da temporada, em 2000, São Paulo e Flamengo, Maracanã, domingo, 4 da tarde. Ganhamos por 2-1. E o primeiro gol do São Paulo foi de uma jogada minha de lateral, onde eu dou um cruzamento para o gol do França. Então eu pensei nesse momento, também como lateral, eu posso ajudar o meu time. Vou abrir mão de ser meia, jogar no meio campo, que é o cara que é o protagonista, que faz gol, que está em evidência, para jogar de lateral, uma posição que você não ouve nenhuma criança querer jogar como lateral direito, que corre pra caramba, piques de 100 metros para atacar, 100 metros para defender, para ajudar o meu time. Isso foi em janeiro de 2000. Em julho, alguns meses depois, fui novamente convocado para a seleção brasileira. Só que agora como lateral, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E aí eu me tornei um dos raros jogadores do futebol mundial que foi convocado para a sua seleção, a seleção do seu país, em 2 posições diferentes. Não tinha como eu pensar que correr para os outros, trabalhar para o meu time, estava dando errado. Porque eu estava jogando nos melhores times, jogando na seleção brasileira, trabalhando para os outros. Em 2002, Copa do Mundo, técnico Luiz Felipe Scolari me convocou para fazer parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Fomos pentacampeões mundiais em 2002, depois de alguns anos. E eu, 10 anos antes, era goleiro de futsal, em 92. Em 2002, pentacampeão do mundo. Na Copa do Mundo foi negociado por Vila Real, um time pequeno na Espanha na época, só que é o atual campeão da Liga Europa. Olha o crescimento do Vila Real. Participei desse crescimento também. 2 boas temporadas no Vila Real. Fui jogar no Barcelona. Fui contratado pelo maior clube do mundo em 2004. Qual era o meu prêmio? Uma tarefa ainda mais difícil, que eu fui contratado pelo melhor time do mundo para jogar com os melhores jogadores do mundo. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Eto'o, Deco, Puyol, Xavi, Iniesta. Então eu tinha que correr mais, tinha que treinar mais. E não achar que porque eu estava no Barcelona,
que agora era só manter, fazer as mesmas coisas. Muito pelo contrário. A conquista, a promoção, o seu objetivo alcançado vai te exigir que você faça as coisas ainda melhor, que você se prepare ainda mais. Então, eu não queria ser o melhor jogador do Barcelona. Eu queria que o meu time fosse melhor e que o melhor jogador do meu time, que era o Ronaldinho Gaúcho da época, jogasse ainda melhor. Eu ia correr para ele, eu ia trabalhar para ele. Por quê? Ele era o cara que decidia. Só que na hora que nós atingimos o objetivo, éramos campeões todos juntos. Ele beijava a taça, eu também beijava a taça. Ele pegava a medalha, eu também pegava a medalha. E isso que eu gostava de fazer. Isso fazia com que eu estivesse nos melhores times do mundo. E eu continuava sendo convocado para a seleção brasileira, que tinha Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho. Era o melhor time do mundo e eu fazia parte desse time, sem ser o protagonista. Mas eu ajudava o meu time a ser melhor. Fui campeão espanhol 2 vezes e ganhamos a Champions League, o torneio de clubes mais importante do mundo, aonde estão os melhores jogadores, os melhores treinadores, a melhor organização, os melhores estádios. E fomos campeão porque no jogo final, entre Barcelona e Arsenal, esse jogo foi em Paris, na França, estávamos perdendo por 1-0. Eu comecei esse jogo no banco de reserva, por uma opção tática do treinador. Nem por isso eu fiquei chateado ou bravo com o treinador. Eu entendi a minha posição do time. Eu tinha que estar pronto, concentrado, para que se no jogo o treinador precisasse de mim, eu tinha que estar pronto. Saímos perdendo por 1-0. Acaba o primeiro tempo. O Arsenal tinha um jogador a menos, porque o goleiro foi expulso, mas jogava melhor. E no segundo tempo, eu entro com 25 minutos de jogo. Então eu não entro pensando em marcar gol. O que eu entro pensando em fazer é dar assistência de gol para o meu time, correr para o meu time. Quando eu entro, 5 minutos depois, a gente consegue empatar com o gol do camaronês Samuel Eto'o. E logo, alguns minutos depois, eu tenho a oportunidade de uma jogada ofensiva. Dentro da área, eu recebo um passe, controlo com a esquerda e chuto para o gol com a direita. Acaba sendo o gol, que foi o gol da vitória, o gol da virada e, consequentemente, o gol do título da segunda Champions League do Barcelona. 14 anos depois que o Barça tinha ganho a primeira Champions League. Nunca imaginei que fosse acontecer isso na minha carreira. Eu não me dedicava a buscar o protagonismo. Eu me dedicava a trabalhar o máximo que eu podia para estar nos melhores times, para conquistar os melhores títulos, para atingir os objetivos. E, de repente, eu estou ali, a hora que acaba o jogo, essa final contra o Arsenal, que o árbitro apita o final da partida, todos os jogadores do Barcelona vêm me abraçar, vêm comemorar comigo, e aí eu tenho mais ou menos noção do que é ser protagonista a nível de trabalho individual, porque eu fiz o gol. Pra vocês terem uma ideia, eu joguei 3 anos no Barcelona, mais de 100 jogos pelo clube. Sabe quantos gols eu marquei em 3 anos? Só um. Só esse gol na final. E aí eu entrei para a história do clube, inclusive a chuteira que eu marquei esse gol, que eu joguei aquele jogo, está lá no Museu do Barcelona. Se alguém passar por lá algum dia, pode tirar uma foto e me marcar no Instagram. E aí do Barcelona eu fui para o Chelsea, da Inglaterra. Para que sair do Barcelona e ir para o Chelsea? Sendo que eu era o herói, ídolo do clube. Porque eu ainda gostava, eu ainda buscava por novos desafios, mesmo na época tendo 31 anos de idade. Premier League, o campeonato inglês, é muito mais competitivo que a La Liga, que a Liga Espanhola. E eu ia trabalhar com o José Mourinho, um dos maiores treinadores da história. Então, aceitei o desafio, joguei 3 anos no Chelsea, fui campeão da Premier League, joguei mais uma final de Champions League, dessa vez contra o Manchester United, perdemos nos pênaltis, mas eu vivi a experiência de jogar 2 finais de Champions. E aí me aposento com 35 anos de idade por problemas nos tendões de Aquiles. Lesões muito complicadas naquela época. E aí, em 2011, abandono o futebol e começo a fazer outras coisas. Estudo, tenho a licença de treinador, vou estudar marketing, comunicação, vendas, comportamento, educação financeira, porque eu tive uma empresa, tive uma revista esportiva, fui diretor editorial,
fui diretor de uma academia, fui comentarista esportivo dos canais Globo Sport TV, fui e sou ainda embaixador do Barcelona, eu represento o Barcelona em qualquer ato e evento institucional pelo mundo, e para fazer isso, não é só chegar lá e tirar foto, eu falo em nome do clube, meu comportamento, minhas atitudes, minhas palavras tem que ser muito bem planejada, porque eu estou falando em nome de uma grande instituição global. Virei palestrante, que muita gente achou que essa história eu deveria compartilhar para inspirar as pessoas, de um garoto de Cascavel, no Paraná, que era goleiro até os 15 anos, se tornar campeão do mundo na Copa de 2002, herói do Barcelona, campeão europeu em 2006, e ter uma carreira de conquista de 25 títulos. E hoje em dia trabalho também como auxiliar técnico fixo aqui no Cruzeiro, porque consegui entender que Deus dá a semente a quem semeia. Então, toda essa minha carreira, que eu vivenciei no esporte mais competitivo do planeta, mais apaixonante, foi que eu me preparasse para, hoje em dia, influenciar as pessoas a terem autoconfiança. A autoconfiança vem do trabalho, vem da dedicação, vem do seu empenho. Tanto no futebol, quanto no mundo fora do futebol, eu entendi que é mais derrota que vitória. Que é mais não do que sim. Mas o que te faz dar a volta por cima quando você não consegue fechar o negócio? Quando você é desclassificado de campeonato? Ou quando você perde uma final? É a sua capacidade de, no outro dia, mudar o chip e estudar. E ir trabalhar. E ir treinar. Você tem que tornar isso uma rotina, em função de que são muito mais derrotas do que vitória. Eu fui campeão 25 vezes, mas devo ter perdido umas 30. O que me fez ser vencedor e buscar novamente a vitória foi que eu entendia que, mesmo ganhando e mesmo perdendo, no outro dia eu tinha que treinar mais do que eu tinha treinado no dia anterior ou na semana anterior. E sendo empreendedor, o que eu ouço de não está no gibi. Mas eu analiso o não, vejo o que eu posso melhorar para o próximo trabalho e, ao mesmo tempo, melhorar. Trabalhar para isso. A gente não é o que a gente fala. A gente é o que a gente faz. Não adianta botar a culpa em alguém, em alguma coisa, porque você não conseguiu algo. Primeiro você tem que analisar a sua performance individual, logo coletiva, para ver o que você fez errado. Como eu fazia no futebol, antes de eu pensar em ser melhor do que os outros, eu tinha que treinar para ser melhor do que eu mesmo. Qual era o meu diferencial? É que eu fazia isso todos os dias. Na vitória, na derrota, na felicidade pessoal, na alegria ou na tristeza de brigar com a esposa, discutir com pai, mãe ou irmão. Dentro do campo, eu não abria mão de ter uma alta performance no treinamento, para que no jogo a minha margem de erro diminuísse. A gente vai errar no futebol, não tem jeito. Como acontece na vida. Mas nunca abrir mão de fazer uma autoanálise, estudar, treinar, para da próxima vez fazer melhor. Em cima de tudo isso, é que veio um caminho para eu trilhar sucesso no futebol, como jogador, e é o que eu venho fazendo hoje em dia. Hoje, como auxiliar técnico, como líder de jogadores e contribuindo com a comissão técnica aqui do Cruzeiro, essa análise é feita todos os dias, em todos os treinos, em todos os jogos, para que da próxima vez eu esteja ainda mais preparado mentalmente, lógico, para superar as adversidades. São muitas, amigos. Dentro ou fora do futebol, eu posso falar para vocês que eu vivencio isso todos os dias. E o que me dá autoconfiança para seguir o caminho, para seguir a jornada, é ter esse entendimento. Primeiro, eu tenho que melhorar, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, melhorar eu como indivíduo, para logo melhorar o meu time, a minha equipe, a minha empresa, a minha instituição. Porque na hora que atingirmos o objetivo, o sucesso, todos nós vamos comemorar isso juntos. E aí, Gustavo, aconteceu isso em todos os clubes, aconteceu isso na seleção, e eu tento que isso aconteça também em tudo que eu faço hoje em dia. Rapaz, que privilégio estar trocando essa ideia com você, bater essa bola.
Eu posso dizer a você que, primeiro, eu me emocionei muito, né? Dei muita risada e me emocionei. Esse gol da Champions foi um momento assim, muito lindo e eu acho que coroa o trabalho, o esforço. Né? Eu acho que quando a gente... Você falou algumas coisas que são fundamentais na distribuição. Sou um corretor de seguros apaixonado, sou corretor raiz. Sou aquele cara que subia num prédio até o último andar e descia de porta em porta vendendo seguro porque tinha que arranjar grana para o mês seguinte. Então, com muito orgulho. E você trouxe alguns pensamentos muito importantes. Primeiro, a jornada de nãos ela é muito maior do que a de sim. Mas é o não que te prepara para chegar no sim. Né? Nos momentos mais duros da minha jornada, eu acordava de manhã e um maestro meu um dia falou: Gustavo, o não você já tem. Então você não pode se surpreender com ele. E você trouxe aqui, Belete, uma parada que para mim é fundamental na minha jornada como ser humano. E você colocou isso em todas as áreas da sua vida. Quando uma coisa não funciona, não adianta botar a culpa no outro, no sistema. Você tem que ir lá ver o que é que você poderia ter feito melhor. Não necessariamente você errou, mas você poderia ter caprichado mais. E isso lhe permite, né, você tentar de novo. E você vai lapidando. Eu tenho uma brincadeira aqui, a gente está com a equipe de vendedores craques. O cara que vende seguro de automóvel, ele é ninja, né? Ele disputa... A peneira talvez seja maior do que a peneira que o jogador de futebol tem. Que é fogo, todo mundo tem um amigo corretor, um parceiro corretor, um primo corretor, ainda tem canal direto, banco, mil coisas. E a gente está falando aqui de distribuição de produtos com diferencial. Né? E o que é importante é aprender a vender esses produtos. E o que eu falo é que vender é que nem andar de bicicleta. Você vai cair nas primeiras. Você não vai tomar... Se tomar um sim de primeira, pô, celebra, mas sabe que a segunda vai ser não. Mas você vai formando o seu jeito de jogar. E a partir desse seu jeito de vender, né, pode reparar, ninguém pedala igual a bicicleta. Quando você for num parque, pode olhar, cada um pedala de um jeito. Porque cada um aprendeu de um jeito. E venda depende de você, corretor. Eu vou chamar um cara aqui para conversar com a gente um pouquinho. Primeiro, eu tenho aqui uma missão. Os cartões de R$200, todo mundo já foi lá no link da MaxPar, @MaxPar oficial, né? Indica 2 corretores e depois você fica atento que sexta-feira vai ter o resultado. E quem vai falar aqui com a gente é outro cara obstinado, vamos ter 3 obstinados na tela, certo? Eduardo Borges é um cara que conseguiu fazer, junto com esse time da MaxPar, tá certo? Uma remodelagem da venda de seguro que é, na minha opinião, um dos mais frágeis da relação corretor-segurado. É a não utilização do seguro. Então, Edu, chega aqui, troca uma ideia com a gente, porque é muito importante que você fale um pouco para a gente como surgiram esses produtos, como é que a gente está planejando estruturar para que o corretor cada vez mais atenda o seu segurado em momentos que deveriam ser de perceber que a MaxPar está aí para isso. Ajuda a gente. Tá bom, Dória. Obrigado aí pela palavra, mas antes eu gostaria de parabenizar o Belete. Aí, puta história, né? Eu também fiquei aqui super curtindo a história dele, porque quando você para ouvir, né? Essa determinação, essa vontade de fazer as coisas diferentes, essa força para buscar ser melhor, treinar e talvez essa competição com você mesmo, né? Eu tenho que ser melhor do que eu todos os dias, eu tenho que treinar mais, eu tenho que trabalhar não só para mim, eu tenho que trabalhar para o grupo, para a instituição que eu faço parte. Cara, isso são lições que valem para tudo, não só para o esporte, né? O esporte, ele nos proporciona isso. Na infância, acho que todo mundo tem oportunidade de praticar algum esporte e ali você começa a aprender coisas que serão úteis para a sua vida inteira. E o Belete é um grande campeão, e ouvir dele isso só reforça tudo aquilo que a gente já acredita aqui, principalmente na MaxPar Autoglass. A gente costuma dizer, Belete, que o sucesso ele só vem antes do dicionário, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Se você quer ter sucesso na vida, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. Isso é inevitável, você só vai colher o sucesso se você plantá-lo, né? E a sua história mostra isso, e eu tenho certeza que
o seu exemplo é só mais um exemplo. Se a gente for ouvir a história de muitos outros campeões que nós temos, não só no esporte, mas no mundo corporativo, grandes artistas, etc., né, a gente vai perceber que todo mundo se dedicou muito para chegar onde está e se manter no sucesso. E o Dória também é um outro exemplo disso, eu conheço a história dele, é um cara que veio de baixo e lutou muito para chegar onde chegou. Então, queria te parabenizar pela sua história e dizer que ela é inspiradora de verdade. Parabéns mesmo, tá? Sobre a pergunta, né, do Gustavo aí, hoje a Maxpar Autoglass ela é uma prestadora de serviço de assistência para o mercado de seguros. Nós nascemos nesse mercado atendendo assistência para vidros, Belete. E a cobertura de vidros é uma cobertura que o corretor adiciona ao seguro de automóvel junto com outros serviços de assistência, como a assistência 24 horas, que tem o guincho, né? E ao longo dos anos a gente foi trabalhando junto com o corretor para difundir essa cobertura e levar ao conhecimento do segurado. Então hoje, praticamente todas as apólices emitidas no Brasil, elas saem com a cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores. E com o passar do tempo, à medida que a gente foi se aproximando dos corretores de seguros, foi se aproximando das companhias de seguros e ouvindo os próprios segurados, a gente entendeu que o cliente ele tem necessidade de mais serviço e mais assistência. Existia uma lacuna de pequenos reparos, de pequenas colisões, pequenos amassados, que eles não estavam protegidos dentro do seguro, porque o seguro ele tem uma limitação que é a franquia. Então, para que você possa acionar o seguro do seu carro, você tem que ter um dano, que a reparação desse dano ela seja maior do que o valor de franquia. E aí, com o nosso trabalho, com o apoio dos corretores de seguro, das companhias seguradoras, nós viemos criando diversas soluções que levam para o corretor portfólio, produto, para que ele consiga adequar o que ele está vendendo para o segurado à necessidade do segurado. Não é isso, Dória? O que eu acho mais interessante disso, Edu, é que vocês encontraram uma maneira de poder proporcionar uma prestação de serviço que atende no momento onde o segurado ouviria um não. Isso não está coberto, está dentro da franquia, é você que vai ter que pagar, e às vezes tem que ele achar uma oficina. Eu não quero falar tanto sobre o produto, que eu sou tão apaixonado, eu prefiro, Edu, que você seja o cara que mostre um pouco para a gente como é que isso funciona, né? O que eu fico vendo aqui, por exemplo, Eduardo, fala para mim assim, quais são os maiores desafios de um corretor de seguro na atualidade, na sua opinião? Se você puder falar sobre o produto um pouco mais, eu agradeço. Sim, nós vamos falar assim. Acho que a gente ainda tem um tempinho para falar sobre bastante coisa. Mas, até pegando um gancho em tudo que o Belete colocou, Dória, você colocou muito bem na sua abertura, na minha opinião, hoje o corretor ele tem muitos desafios, mas o principal desafio, na minha opinião, é se manter atualizado. A gente vive hoje na era da informação. Eu falo para a minha turma aqui que na minha época de jovem, né, quando os meus pais começaram a me aconselhar, né, olha, estuda, né, busca fazer uma faculdade, a gente vivia numa era da desinformação. Tinha valor quem tinha informação, e a informação era escassa. Hoje, na era da informação, a informação está disponível. Se a gente quiser aqui agora bater um papo sobre física quântica, nós vamos pesquisar aqui na internet em 5 minutos e a gente levanta conteúdo para falar aqui por meia hora, 1 hora, quanto tempo a gente quiser. Então, na era da informação, o corretor precisa estar atualizado, porque o segurado está atualizado. Então, ele precisa saber qual é a necessidade do cliente dele. Então, ele tem que conhecer bem o cliente dele, saber o que o cliente dele precisa, qual é o tipo de risco que ele se expõe, qual é a disponibilidade dele para contratar mais soluções, menos soluções, se no momento em que ele tiver o sinistro, o que ele vai querer, o que ele vai exigir, qual o tipo de assessoria que ele pretende ter. Ele precisa estar atualizado sobre o que o mercado está oferecendo de ferramenta, de contato, comunicação. Hoje em dia, falar com o cliente, tem cliente que gosta muito de que você ligue para ele, fale com ele, ele quer ouvir sua voz, ele quer conversar com você. Tem cliente que só quer falar pelo WhatsApp, tem cliente que prefere falar com você por uma rede social, tem cliente que quer que você visite ele.
Então, o público hoje está muito segmentado, a gente tem muitas gerações diferentes produtivamente comprando. Entendeu? Então, o corretor ele tem que estar preparado para atender todos esses nichos. E o corretor também precisa estar preparado para saber o que existe de produto disponível para oferecer para o segurado dele. Nós temos uma diversidade muito grande de seguradoras, nós temos uma diversidade muito grande de soluções, certo? Então, se ele não tiver atualizado quais são os produtos que estão disponíveis na prateleira, ele pode estar deixando de ofertar uma coisa legal, bacana para o segurado e deixando de atender a necessidade daquele segurado. Então, no meu ponto de vista, o maior desafio do corretor hoje, por incrível que pareça, é conseguir se manter atualizado. Porque o que ele tem de informação hoje, se ele não fizer o que o Belletti falou, que é treinar todos os dias, buscar informação todos os dias, daqui a poucos meses já ficou desatualizado. Uma coisa incrível que o Belletti falou, desculpa, irmão, não conhecia essa sua jornada pós-futebol, né? É você se determinar gols, se determinar desafios, você tentar buscar mais, né? Você não fazer a mesmice do mesmo dia, querer que um dia seja melhor que o outro. O Eduardo falou muito bem, ser melhor do que a gente mesmo. Edu, olha bem, eu tenho um monte de pergunta que já está chegando aqui, mas eu queria muito que você falasse o que está rolando, o que a gente tem de mais moderno para botar na mão desse corretor, ele poder atender mais o cliente, se desafiar, aumentar o seu faturamento, né? Atingir gols que vão muito além da marca do corretor e sim da estruturação do negócio de seguros como um instrumento realmente de tranquilidade. Porque você sabe que o segurado, quando ele compra o seguro, ele está comprando tranquilidade. Então, ele está desde o D0 já tendo esse serviço. Mas na hora que ele vai usar, que ele recebe um não, isso causa um choque na relação. O que a gente tem realmente de mais moderno, de mais atual, que pode realmente incrementar essa jornada do corretor? Boa pergunta, Dória. Então, quando a gente fala da cobertura de vidro, farol, lanterna e retrovisor, como eu já disse, isso hoje já é um produto que o corretor, que o segurado, enxerga benefício. Ele pede essa contratação. Por isso que praticamente 100% das apólices hoje... Todo mundo contrata. Exatamente, todo mundo contrata. Então, fazendo uma analogia com o futebol, aí aproveitando o nosso colega aqui de live, o Belletti, a cobertura de vidros, faróis, lanterna e retrovisor, eles são o quê? Eles são a nossa defesa. Eles são os jogadores do meio de campo para trás que vai garantir que a gente não tome gol. Mas quem que vai fazer a gente ganhar o jogo, Dória? Quem vai fazer a gente ganhar o jogo, Belletti? Quem vai fazer o gol para o nosso time? São as novidades, são os produtos e soluções que o nosso segurado ainda não conhece. Mas que, se ele não tiver e não contratar, ele vai ter um problema. Eu trouxe um ou dois slides aqui que eu queria compartilhar com vocês. Olha só que interessante. Vamos lá. Tá vendo aqui, Dória? A gente tem aqui nessa foto três sinistros. Um para-choque quebrado, essa foto branca, né? Um pedacinho aí do carro. Esse do meio é uma tampa traseira amassada. E a vermelhinha ali, a da direita, é uma caminhonete que teve a sua traseira e lanterna traseira quebrada. Eu queria te perguntar, na sua jornada de tantos anos com o mercado segurador, você acredita que no dia a dia do corretor, quantas vezes um segurado tem um pequeno sinistro desse? Será que isso é comum ou é incomum? Qual a sua opinião, Dória? Isso é mais do que comum, Eduardo. Isso é mais do que comum. Isso é do dia a dia de quem tem automóvel. Exatamente. Exatamente. Né? Então, uma raladinha aqui, uma encostadinha ali, e é muito difícil. Você acha que é fácil de resolver esse problema? Não é. Outro dia eu tive que ligar para o nosso amigo Renan para saber onde é que ia levar o meu carro em Salvador. Exatamente. Exatamente. Vamos seguir, então, a nossa linha de raciocínio aqui. Então, a gente já chegou à conclusão de que aquilo ali é comum, né? E aí fica a pergunta aqui. Quem já viveu essa situação? Segurado com uma pequena batida que não será possível acionar o seguro. Por quê? Porque o dano está abaixo do valor da franquia. E aí, seguimos. Então, como que o segurado se sente quando ele descobre que ele não conseguirá utilizar o seguro? Ele teve a pequena batida, a reação imediata dele é ligar para o corretor, poxa, bati meu carro. E aí, quando a gente olha para o dano, olha,
não vai dar para usar o seguro porque a sua franquia ela é maior do que o que você vai gastar para reparar esse veículo. E aí fica a pergunta, né, que foi a pergunta que você me fez, né? O que a gente tem de novidade? E como resolver uma questão dessa? O corretor de seguros hoje, Dória, tem essa solução. Ele tem a solução para resolver esse problema. E aí, qual seria a solução? Reparo de lataria e pintura. Esse é um produto que a Autoglass Maxpar está disponibilizando para o mercado de seguros, é uma inovação que já está presente na maioria das seguradoras. Muitos corretores já estão vendendo esse produto, a gente tem campeões de vendas desse produto aí pelo Brasil afora. E aí, o que é essa cobertura? O que é o diferencial dela? O que ela cobre? Ela cobre qualquer reparo na parte externa do veículo. Então, às vezes o corretor me pergunta assim, Eduardo, então isso é um serviço de martelinho? Não, não é um serviço de martelinho. É um serviço de reparo rápido? Não, não é um serviço de reparo rápido. Martelinho e reparo rápido são técnicas de reparo de veículos. Nós estamos oferecendo para o segurado uma solução para pequenos danos. Então, independente da técnica, se vai ser martelinho, se vai ser funilaria, se vai ser reparo rápido ou pintura tradicional, isso pouco importa. O que importa para o corretor e para o cliente o cliente teve um amassado e esse amassado foi reparado. Ok? E aí fica uma segunda pergunta. E se não der reparo? Né? Se não der reparo, o que acontece, Eduardo? Se não der reparo, em alguma das peças ou na única peça danificada, a gente auxilia o segurado a comprar a peça e paga a instalação da peça. Então, se é uma peça pintada, a gente paga toda a preparação, pintura e aplicação da peça. Então, qual é o grande diferencial desse produto? Não tem uma questão, um momento em que esse cliente não é atendido. Em qualquer situação, ele vai ter assistência por parte do corretor, por parte da seguradora e por parte da Autoglass Maxpar. Ou seja, ele vai estar protegido. E aí, muitas pessoas perguntam, beleza, mas afeta a classe de bônus, né, quando ele aciona essa cobertura? Não, não afeta a classe de bônus. E aí os corretores perguntam, tudo bem, mas quanto que é a franquia? Ele vai pagar a franquia por peça? Esse é um outro diferencial desse produto. Não tem franquia por peça. Independente da quantidade de peças amassadas, ele vai pagar uma franquia única, que em média é R$ 165, Dória. Você imagina se você tem uma caminhonete danificada na traseira dela, ou uma tampa traseira do seu carro, ou um para-choque, você pagar R$ 165 e receber o seu carro novo de novo? Me diz, você acha que um produto desse, com esse diferencial, com capacidade de atender essa faixa de sinistros hoje que está aí, sem assistência, onde o corretor tem que, infelizmente, dar um não para o segurado. Você acha que um produto desse não seria bacana estar presente em todas as apólices, assim como a cobertura de vidros? É tipo assim, a impressão que eu fico que é o produto que não pode faltar. Sabe? É aquilo que tem que estar no game. É muito importante que a gente tenha assim, a consciência que o vidro só está nesse estágio porque o corretor vendeu. Aliás, vou parafrasear Alexandre Camilo, presidente do Sindicato dos Corretores. Seguro de automóvel hoje é muitas vezes comprado e não vendido, porque um dia o corretor suou muito para vender. Não caiu no colo, não. Não foi de um dia do outro a pessoa não acordou querendo fazer seguro de automóvel. Tá certo? Como o Belletti, que queria ser goleiro, quando viu, teve que ampliar seus horizontes, depois aceitar jogar numa posição diferente para ajudar, e depois foi escalado para a seleção nessa nova posição. Então, é uma trajetória que linka muito com o que a gente está falando aqui. O grande lance do corretor é o que eu acho, Eduardo, é o que não pode ser esquecido em nenhum momento. Eu queria fazer uma pergunta agora para o meu amigo Belletti, que eu não sei quanto tempo eu vou ter. Não sei se vocês sabem, mas atrasou aqui, porque a minha internet aqui está intermitente. Eu estou nos Estados Unidos, onde é um lugar do Spaces lindo, e mesmo aqui, se fosse na Bahia, dizer porque eu estava na Bahia, certo? Estava aqui em Los Angeles, passando essas dificuldades. Belletti, que rodou o mundo, sabe que todo lugar dá defeito. E eu tenho uma pergunta para você aqui, Belletti. Cadê a pergunta de Belletti? Sumiu da minha mão agora? Aqui. Belletti,
Hoje você atua como integrante da comissão técnica do Cruzeiro. O time está na segunda divisão. Quando eu vi de você, como foi assumir esse desafio e quais são suas estratégias para manter os... Eu acho que esse tipo de pegada, esse tipo de estímulo é que o corretor tem que fazer para adquirir um novo hábito. Dizem que leva 21 dias para você ter um outro hábito metabolizado. Não pode ser instantâneo. Tem que ser fazer a cabeça. Conta para a gente qual é a estratégia que vocês usam lá, que eu acho que a galera que está aqui na sala vai curtir. É boa essa, Gustavo. É o que comentei antes com vocês, né? Acaba que desafio é sinônimo de oportunidade também. Eu comecei aqui no Cruzeiro com 15 anos de idade, foi a equipe que me preparou para a minha carreira, que foi uma carreira muito vitoriosa, graças à minha formação aqui no clube. E entendendo as dificuldades que a instituição atravessa, eu resolvi voltar, abrir mão de muitas coisas que estavam fora daqui, para vir para o Cruzeiro, primeiro como diretor e agora como auxiliar técnico fixo do clube, parte da comissão técnica, entendendo que eu preciso, devo e posso contribuir com o Cruzeiro nessa reconstrução do clube. A situação não é nada fácil. Existe uma crise econômica muito forte, ao mesmo tempo que é uma crise esportiva, porque estamos na Série B buscando voltar para a Série A. Mas eu me senti no dever e, ao mesmo tempo, encarando que eu estava preparado para esse desafio, encarando como uma oportunidade, para ajudar. E uma coisa muito legal que o Eduardo fala, né, de que o corretor precisa se manter atualizado, nós também aqui. Não adianta querer achar que eu vou trabalhar bem aqui pensando no futebol dos anos 90, ou pensando no que eu vivenciei nos anos 2005, 2006, e achando que aquilo lá vai ser 100% utilizado aqui. Não, eu tenho que adaptar essa minha vivência, essa minha experiência, para essa nova geração de jogadores, que é completamente diferente daquela geração. E estar atualizado, tanto a nível de empreender quanto a nível esportivo, exige muita disciplina. E aqui está um detalhe que diferencia um vencedor de um perdedor. Não adianta você ganhar e achar que não precisa fazer mais nada, que vai continuar ganhando. Não, está errado. E não adianta perder, desanimar, botar a culpa em alguém e achar que não. A culpa é dele, eu fiz a minha parte. Não. Tão difícil quanto administrar o fracasso é administrar o sucesso. Então, se você vende, se você consegue conquistar um cliente, você tem que trabalhar ainda mais para manter esse cliente. Se eu ganho um jogo, venço uma partida, com certeza o próximo adversário do nosso time vai estudar ainda mais a minha equipe. Então, eu tenho que ter novos recursos, criar novas habilidades, individualmente e coletivamente, para conquistar a próxima vitória. Ao mesmo tempo que eu entendo também que essa disciplina vai para quem empreende, vai para quem trabalha, porque eu também estudei vendas e estudei marketing. E isso também exige disciplina, de entender que não estar atualizado, alguém vai passar por cima de você, porque tem alguém se atualizando. E aí você não adianta botar a culpa nos outros. Você tem que estar sempre preparado para exatamente isso, encarar que o desafio é uma boa oportunidade. Você falou uma coisa que eu acho incrível, Belete. Incrível. Pessoal, queria pedir desculpas a vocês, que eu vou ter que sair já, porque eu estou pegando um voo aqui, estou viajando para Nova York. Mas eu preciso falar uma coisa muito legal. O corretor não pode não oferecer. Né? Porque se você não oferece, é o que Belete falou. Vem outra pessoa e fala assim, estou com uma proposta aqui, outra estou aqui R$150 mais barato e cobra um monte de coisa abaixo da franquia. Aí você vai querer botar a culpa na Maxi Autoglass porque você perdeu o cliente. Foi você que não ofereceu. Então, eu queria deixar um abraço para vocês, Belete. Que alegria, irmão, poder me sentir assim, super prestigiado, privilegiado. Eduardo, eu quero que você agradecesse a todo mundo da Maxi Autoglass por ter esse olhar especial com a gente do CQCS. A gente está junto, a gente está colado e sabe que aqui o CQCS tem muito orgulho de fazer parte desse momento de transformação, da potencialidade do corretor em proteger mais e melhor os seus segurados. Então, gratidão. Me chame de novo, hein? Não esqueça de mim. Estou colado. E, galera, vamos lá, hein? @MaxPauOficial, hein? Dica dos corretores. Duzentão, hein? Sexta-feira está na mão. Abraço. Obrigado, Valeu. Dória. Belete,
Eu queria te fazer mais uma pergunta aqui, né? Ouvindo sua história e como eu disse, acho que você é inspiração para muita gente, até porque muita coisa do que você falou a gente aplica no mundo dos negócios, né? E a gente acabou de passar agora por um momento de pandemia, né? Obviamente você está acompanhando, porque isso gerou uma série de interferências no futebol. E quando vem um momento igual a esse, de pandemia, de crise, é natural que isso gere um estresse nas pessoas, principalmente, vamos pensar na realidade do corretor, né, que estava acostumado a estar na rua falando com seus clientes, de repente está todo mundo em casa, e aí com a pandemia vem uma certa recessão, e aí o cliente que estava querendo renovar o seguro já está repensando se vai renovar, se não vai renovar, ou seja, né, é um momento aí que se você não tiver resiliência, persistência, você não consegue seguir com seus projetos. E aí eu queria ouvir a sua visão como ex-atleta e pessoa do mundo do esporte tão competitivo como você falou que é o futebol. Como é que é viver a tensão de uma final, de uma Champions League, assim? Como é que é estar no banco de reservas e, de repente, o técnico te chamar e falar assim, olha, você vai entrar e nós estamos perdendo de 1-0 e eu preciso que você faça a diferença para que a gente vire esse jogo e ganhe o campeonato. Com a sua experiência hoje de gestor, com a sua experiência aí de manager, de coaching, de pessoa que hoje está do outro lado, né, motivando, capacitando atletas, funcionários, etc. Assim, como que é administrar essa tensão e como que você consegue colocar o seu foco no que você precisa fazer para chegar no resultado em um momento de estabilidade, um momento de tanta pressão como é uma final? Muito legal a pergunta, viu, Eduardo? Muito legal mesmo, até porque eu passei muitas vezes por isso. O momento pandêmico foi até exagerado nesse quesito de tirar a nossa confiança, fazer com que a gente desanimasse. Isso aí aconteceu muito também no futebol. A palavra que eu usei antes para distinguir uma capacidade de atualização é de que isso exige disciplina. Essa disciplina que eu adquiri graças ao esporte, ela pode ser bem trabalhada no dia a dia para que você, quando for exigido mentalmente, você esteja preparado para aquela exigência, graças à disciplina que você tem. Vou dar alguns exemplos de disciplina que eu tenho. Eu acordo 6h15 da manhã, ponto final, somente com uma chamada do despertador. Eu não tenho 3, 4 chamadas. 6h07, 6h09. Não, é 6h15, ponto. Eu ouço o despertador, desligo ele, levanto e vou para o meu dia a dia. Isso é disciplina. Isso é entender, eu brinco, que é o meu sonho me acordando para a oportunidade. Eu encaro isso mentalmente como, pronto, começou mais um dia, bora levantar e fazer acontecer. Disciplina. Ao mesmo tempo em que eu acordo com preguiça, desanimado, triste com alguma coisa, eu estou me condicionando todo dia a acordar 6h15 da manhã, levantar da cama e fazer acontecer. Disciplina. E na pandemia, nós fomos meio que assaltados, né, nos nossos sonhos, que tudo parou, não tínhamos mais como avançar. Isso também procurei trazer do que eu aprendi no futebol. Poxa, eu vou acordar, hoje eu vou fazer o quê? Não dá para fazer nada, não dá para sair de casa, não posso nem lá embaixo na quadra com os meus filhos, do condomínio, jogar nada. Tem que ficar em casa. Peguei tudo que eu tinha estudado até aquele momento, fiz uma revisão geral em tudo, e até em coisas novas que a internet acabou proporcionando para a gente. Eu tentei tirar proveito desse momento que eu estava em casa para adquirir mais informação, mais conhecimento, para usar hoje. Como eu falei antes, que eu estudei comportamento durante 1 ano e meio através da psicanálise, foi uma coisa que eu aprimorei ainda mais durante a pandemia. E como eu trago isso, esse comparativo, com a final da Champions League? Não é que eu me preparei para aquela final uma semana antes, ou 1 mês antes. Eu estou me preparando para aquele jogo há 5, 10 anos. Para não precisar, na semana que vai acontecer na final, fazer, agora que é a final, vou correr mais, vou trabalhar. Não. Eu chego na final em condições de que, se o time precisar de mim, eu tenho que estar pronto. Então, a expectativa, a ansiedade, o frio na barriga
a gente aprende a usar isso positivamente. Eu tenho que estar ansioso. Eu tenho que estar com frio na barriga. E eu respondo isso no campo, correndo, jogando pelo meu time, enfrentando a dificuldade de frente, não me esquivando dela. Vai ser difícil o jogo, tem grandes jogadores no Arsenal, vai ser difícil eu vender esse produto, eu não vou buscar um atalho, não, eu vou enfrentar de frente. Pode vir para cima de mim com a bola dominada, que eu estou pronto para roubar essa bola e ligar um contra-ataque. Pode passar a bola para mim, que eu vou conduzir ela contra o adversário e tentar o drible, uma jogada. Eu não espero chegar o momento, o dia ou a semana de uma grande reunião para me preparar mais só porque a reunião vai ser grande. Não. A preparação para uma grande reunião, para uma reunião simples, para uma reunião longa, para uma venda, tem que estar sempre preparado para isso, para o grande evento, para a grande venda, para a grande reunião. Sempre, todos os dias. Esse é o poder da disciplina. Esse é o poder da preparação. Vender um seguro que você acha que vai ser tranquilo, um seguro ali, um produto, só que você pode oferecer outros produtos e tornar aquilo uma grande venda. Você sai satisfeito e o seu cliente também. E nisso eu usei naquela final, viu? Quando eu entro em campo, vou entrar aqui, estou com medo, estou com receio, de jeito nenhum. Eu entrei preparado para a situação, tanto que eu peço a bola, vou para a lateral, já tento o cruzamento, sou ofensivo, estou bem posicionado na marcação, para quando aconteceu a ocasião, a oportunidade, acabou que eu marquei aquele gol que veio a ser o gol do título e me colocou na história do esporte. Belete, olha, cara, eu já era seu fã e hoje sou muito mais, assim, de fato a sua história é muito inspiradora. Ninguém ganha 25 títulos numa carreira no futebol, ninguém joga em grandes clubes como você jogou no Brasil e no mundo por acaso, assim. O seu sucesso é fruto do seu trabalho, da sua cabeça, assim, é muito claro o quanto você pensa diferente. Parabéns, assim, você de fato é um exemplo para muitos jovens aí que estão iniciando hoje o mundo, a carreira no futebol, que tem esse sonho de jogar futebol. Te ouvir é um privilégio. Obrigado. Vou passar eu te agradeço da oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Tá, vou passar a palavra para a Aline aqui, que tem acho que 2 perguntinhas, né? Isso mesmo. Nossa, muito bacana a participação do Belete, inspiradora, muito obrigada. Bom, Eduardo, a gente tem 2 participações aqui que a gente escolheu, dos corretores, né, que foram no nosso chat. A primeira pergunta é do Alexandre. Essa cobertura tem limite de valor para o conserto? Sim, Alexandre. A cobertura tem um limite máximo, tá, de utilização. Isso vai variar de acordo com o produto de cada companhia. E a ideia é que esse limite máximo ele esteja nessa ordem de R$1.000. Isso é um valor médio, né? Para que seria o quê? É R$1.000 de custo para a mão de obra da reparação. Ou seja, pelas bases estatísticas, pelos estudos que tanto nós quanto as seguradoras já fizemos, esse seria um limite que atenderia quase que todos os sinistros que estão embaixo da franquia, entendeu? Da franquia média de mercado. Obrigada. Bom, e o Ricardo perguntou o seguinte, pode ser um seguro compreensivo e contratar esse serviço à parte? Oi, Ricardo, obrigado pela pergunta também. Sim, com certeza. Essa cláusula ela está disponível nas companhias que possuem esse serviço como uma cláusula adicional ao seguro compreensivo. Algumas seguradoras também já estão disponibilizando junto com a RCF. Então, a ideia é que ela seja vendida assim como uma cobertura de vidros, né, como cláusula adicional ao seguro compreensivo e, em alguns casos, também RCF. Maravilha. Bom, estamos chegando ao fim, mas vale lembrar aí vocês que a gente tem mais 3 encontros, sendo o próximo já em outubro. Também vou lembrar o seguinte, na nossa rede social, no Instagram, Max Para Oficial, está rolando um sorteio bem legal. Basta marcar ali no nosso post, né, que a gente está mostrando aí na tela. Basta marcar 2 colegas corretores e participar. Você vai concorrer aí 3 vales de R$200. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Obrigada aí ao Belete, que participou conosco. Obrigada, Eduardo. Obrigada também ao Dória.
E é isso. A gente espera vocês em outubro. Participem com a gente aí do time grande. Até a próxima, pessoal.